Cristianismo, secularismo e ateísmo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje, aqui quase 1h30 da manhã, estou eu fora de casa, estou aqui no estúdio, rodeado de instrumentos musicais, onde tenho feito algumas produções musicais. Tem sido aí o meu segundo lar, né? E de vez em quando durmo aqui para poder otimizar aí as produções. E hoje foi um dia intenso de gravação e decidi depois, então, dar uma descansada, dar uma espairecida e aproveitar e produzir um conteúdo para vocês. Faz tempo que eu não produzo nada no canal, né? Inclusive esse ano, se não fossem os debates na rádio e na TV, pouquíssima coisa eu teria produzido esse ano, né? Em termos de questões assim de religião e espiritualidade, estudo bíblico e tudo mais. Então é bom poder estar aqui usando o espaço para falar com você. E peço desculpa aí um pouco pela qualidade de imagem e som não muito legal, que estou gravando no celular, uma vez que eu ainda estou com um problema com o meu computador. Eu comprei um computador novo, deve chegar essa semana, semana que vem, e aí eu devo voltar a conseguir produzir coisas um pouco melhores, se Deus quiser, né? Então, assim, hoje eu não tenho nenhum script aqui na minha mão para falar nada, mas quero abrir o coração para vocês e falar um pouco de cristianismo, de secularismo e de ateísmo, da minha perspectiva dentro da minha experiência de vida. Em relação a essas três coisas, a primeira coisa que me marcou de uma forma mais pesada foi o ateísmo, né? Não sei se vocês sabem, mas eu me tornei ateu muito cedo, né? Dos meus 10 para 11 anos, eu já de fato abandonei, naquela minha perspectiva, ainda que né, um pouco infantil à época, qualquer esperança ou qualquer noção de que Deus de fato existisse, né? Inclusive muito cedo, né? Acho que a imensa maioria dos ateus, às vezes, tem um pouco desses dilemas um pouco mais tarde do que eu tive, né? Então, muito cedo eu me tornei ateu e permaneci fortemente ateu até aí os meus 20, 21 anos de idade, que foi quando eu comecei a ter a minha experiência pessoal com Cristo e que me conduziu aí, depois de quase 5 anos, né? Eu me batizei no final de 2005, já para fazer quase 25 anos, quando eu faço aniversário em janeiro. Então foi um processo lento de pensamento, de conflito, de estudo bíblico, até eu realmente poder dizer que eu era um crente, né? E foi uma mudança bem radical, bem interessante. E bastante gente assim gostou muito da minha experiência, outras pessoas torceram o nariz, como sempre, né, nesse tipo de situação e tudo mais. Então, o ateísmo foi uma coisa bem presente na minha vida, numa fase muito importante, né, onde eu moldei uma boa parte assim das minhas convicções e daquilo que eu enxergava como realmente sendo a realidade, a verdade, né? E como ateu, eu não tinha nenhuma preocupação religiosa a não ser em criticar a religião e achar a coisa mais imbecil da face da Terra, e vivia a minha vida de forma totalmente devotada ao que é secular, ou seja, ao que refere-se à vida aqui e agora, né? Era a minha experiência, era a minha vida, que girava em torno de música, de esporte, de entretenimento, de dinheiro, de estudo, de trabalho, e não tinha preocupação nenhuma com questões transcendentes, de espiritualidade, de alma, de destino, de salvação, de vida após a morte, ou nada desse tipo de coisa, que tem que ver um pouco mais com preocupações mais transcendentes, né? As minhas preocupações eram totalmente mundanas e da vida aqui e agora, e nesse sentido seculares, né? Então eu tenho bastante experiência, assim, com o que é secular. Então, por exemplo, antes de me tornar um cristão, eu sempre li muito, né? Muita literatura e tudo mais, de uma perspectiva totalmente secular, né? Por exemplo, hoje o Brasil vive um pouco de uma discussão sobre esquerda e direita e não sei o quê, e aí se fala assim de livros como 1984, Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo, que são livros clássicos assim de críticas e discussões assim sociopolíticas, etc., e que eu li tudo na minha adolescência, né? Eu li todas essas coisas e muitas outras, li Shakespeare, li Dostoiévski, li literatura brasileira, Machado de Assis, sei lá, li milhões de coisas assim que você puder imaginar.
literatura estrangeira também e tudo mais. Então, sempre assim, tendo uma educação bem secular mesmo, filosófica, né? Li bastante filosofia. Um livro meio que me marcou na minha adolescência, quando eu tinha uns 13, 14 anos, foi O Mundo de Sofia. E eu lembro assim que eu ficava usando drogas já nessa época, e aí lendo esse treco e viajando completamente assim naquela história, na história da filosofia, no pensamento, e que inclusive também foram os meus primeiros contatos com essas discussões maiores, assim, do tipo quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, que mais cedo ou mais tarde faz você questionar um pouco se Deus existe ou não. Como é que aí a resposta que eu tinha era que não, e eu estava muito satisfeito com essa resposta. Aí eu tive a minha experiência particular com Cristo, e eu ponderei muito, pensei muito, chorei muito, orei muito, me emocionei muito na minha experiência, e fui batizado, e me tornei um cristão, e fui para o seminário, e fui pastor, e mesmo até hoje, assim, não atuando mais como pastor, tenho a minha vocação e o meu chamado para estar aqui batendo esse papo com vocês, inclusive, e defendendo a fé, da perspectiva que entendo ser bíblica dentro da fé adventista, mas ao mesmo tempo, assim, eu tenho algumas características, alguns diriam alguns defeitos, ou talvez não defeito, mas enfim, que também pode ser que tem que ver assim, um pouco com as marcas, né, da minha experiência no ateísmo e com as coisas seculares. E, por exemplo, assim, né, eu sou o tipo de cara que não tem problema algum, assim, em criticar a religião, inclusive de forma incisiva e pesada, né? E algumas pessoas torcem o nariz para essa postura como se ela fosse uma postura de fato infiel e diabólica, e meio coisa de ateu, e coisa de gente rebelde, maluca e etc, né? Eu acho isso muito engraçado, né? Porque, tudo bem, pode até ser que um pouco dessas características da minha personalidade tenham até que ver com algumas marcas da minha existência em relação a essas coisas. Mas é bom vocês lembrarem também que as críticas à religião, elas são internas da religião, né? Deus critica Israel, Deus critica a igreja, Deus critica os apóstolos, Cristo critica o fariseu, Cristo critica o Pedro que estava sendo usado pelo diabo, depois o diabo vai criticar os falsos mestres que abandonam a fé, Pedro e Tiago e João e Paulo, todo mundo tem as suas críticas aos hereges e aos pecados e etc, inclusive dentro da igreja, né? Então existe um pedigree importante aí, etc, mas eu não estou querendo dizer que também que o meu lado crítico, né, queira dizer que eu sou super divino e apostólico e bíblico, e sou eu, Jesus e esses profetas todos aí somos muito parecidos. Talvez um pouco, né, da minha absoluta liberdade em criticar a religião tenha que ver um pouco com a minha estrutura de pensamento bem comum do ateísmo, de criticar a religião é o que a gente faz no café da manhã, né? Então, tipo, é interessante assim pensar. Uma outra coisa também é que muitas pessoas assim, elas parecem temer, né, os pensamentos do Ezequiel Gomes, porque o Ezequiel Gomes é um cara meio livre, assim, sobre algumas perspectivas, assim, do que é secular, né? Então, o Ezequiel Gomes não tem problema nenhum com cinema, com teatro, com música secular, com sei lá, assim, sabe, uma coisa com política, com um monte de coisas que é da vida aqui e agora, né? E às vezes, assim, algumas pessoas têm um pouco desses receios, assim, que quem pensa essas coisas, quem se posiciona em relação a essas coisas, está abrindo brechas para o inimigo, porque aí supostamente você que é um cristão vai começar a se secularizar e depois você pode cair lá no ateísmo e abandonar a sua fé em Deus. E mesmo que você não abandone a fé teoricamente, você pode viver como um ateu na prática. Isso é tudo muito perigoso, né? Porque o que acontece? A minha experiência de sair do ateísmo e ir para o secularismo e se tornar cristão, nem sempre é o caminho de todo mundo. Às vezes acontecem pessoas que nessa metamorfose da vida humana têm uma experiência oposta, né? Então nascem no lar cristão, são criados como cristãos, são batizados jovens, têm aí as suas experiências que acreditam ser com Deus, com Cristo, etc. Mas chega algum momento em nome da secularização ou de alguns questionamentos difíceis de responder e tudo mais, vão caminhar na direção assim do afastamento da religião, vão ficando cada vez mais seculares e alguns deles abandonam completamente a fé
e abraçam aí formas de agnosticismo, de ateísmo e tudo mais, né? Filosofias assim mais seculares, ou mesmo um deísmo e coisas assim desse tipo, né? Então é muito interessante assim a gente perceber que a interação entre o cristianismo, o secularismo e o ateísmo podem ser vistas sobre múltiplas perspectivas. Eu não pretendo aqui esgotar o tema, pelo contrário, mas gostaria de refletir um pouco sobre a relação entre essas coisas de perspectivas amplas, né? Então, o que que acontece? Primeiro de tudo, é, ser cristão implica em você ser um pecador que crê em Cristo, vivendo aqui no planeta Terra, no mundo, né? E viver nesse mundo contextualiza necessidades que são seculares, que são deste século, que são desta vida. Você tem que pensar no que você vai comer ou não, vai vestir ou não, no que você vai morar ou não. E mesmo que Jesus tenha dito que quem se preocupa muito com essas coisas são os pagãos, mais cedo ou mais tarde a gente talvez tenha um pouquinho de pagão também e também se preocupa com isso e tem que se preocupar, a vida é a realidade. Nesse contexto, Jesus fala para a gente procurar o reino de Deus em primeiro lugar e todo o resto será, né, acrescentado. Seja como for, já fica implícito e é explícito, né? Jesus mesmo fala que o Pai sabe que a gente precisa das coisas, né? E precisa do mínimo e tudo mais, ainda que a discussão sobre o que seja mínimo também é muito difícil, e também com a perspectiva de que falta o mínimo para muitas pessoas. E se Deus deixa que falte o mínimo para algumas pessoas, por que não poderia deixar que falte o mínimo para mim? Então, se Deus deixa que algumas pessoas morem na rua, por que ele não deixaria que eu, Ezequiel, vá morar na rua? Então, se eu estou preocupado e não quero morar na rua porque eu estou aqui secularizado, querendo pensar na minha vida aqui e agora, é bom eu começar a pensar como é que ganha dinheiro, como é que compra uma casa, como é que vive para não cair numa situação ruim de ser um morador de rua, ou sei lá, milhares de questões assim, né? Que também não é só as ambições humanas, as vontades humanas, as necessidades humanas, não são também só assim ter uma casa mínima, né? Mas coisas boas, melhores, sei lá o quê. Aí tem um pouco assim das questões de ambição e tal. Eu não sou uma pessoa muito ambiciosa, por exemplo, mas naturalmente tenho as minhas ambições, tenho as minhas vontades, tenho as minhas perspectivas de vida. E isso tudo é secular, e o cristão precisa lidar com essas realidades. Mesmo os cristãos, assim, por exemplo, que se dedicam ao ministério pastoral. Você entrou lá no ministério pastoral com 16, 17, 18 anos de idade, saiu da faculdade, sei lá o quê, e entrou e é pastor a sua vida inteira. Mesmo assim, você tem as suas preocupações no mundo aqui agora, com a esposa, com os filhos, com a vida, com a igreja, que também, né, não é só transcendente e conceitual, é também prático e real no mundo aqui e agora. Então, assim, o secularismo, vamos dizer assim, nesse aspecto de ter que se preocupar com a vida aqui e agora, é uma coisa onipresente na vida de todo mundo. Só que assim, o secularismo ele também não é só as questões assim de necessidade de ganhar dinheiro, de trabalhar, de estudar e viver, mas também assim o que esse mundo aqui oferece, né? E aí entra um pouco dessas coisas assim das filosofias, das literaturas, das músicas, das séries, dos filmes, das peças de teatro, das interações sociais que existem no mundo. E o que acontece? Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas o secularismo ele forma de alguma maneira uma certa ponte entre os cristãos e os ateus ou as pessoas de outras religiões. Porque é mais ou menos assim onde todo mundo se encontra em comum, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, na literatura, na música, no cinema, no teatro e em coisas desse tipo, é possível você agir sob múltiplas perspectivas com múltiplos propósitos. Então, por exemplo, vamos lembrar, por exemplo, num C.S. Lewis da vida, que escreve uma literatura secular, uma trilogia, um livro que vai virar filme, uma trilogia, sei lá o que, é Crônicas de Nárnia. Uma literatura secular, mas inspirada em ideais cristãos, numa teologia bíblica, e daqui a pouco, ou seja, através de uma coisa secular, de uma literatura, de um filme, o cristão quer influenciar o ateu, e aí daqui a pouco se alguém dissesse, eu me converti porque o Aslan é Jesus e eu entendi, e aquilo me emocionou e eu aceitei Jesus depois de ler as Crônicas de Nárnia. A maioria dos cristãos que ouviu uma história como essa vai, de alguma maneira, concluir que
coisa maravilhosa é você poder usar os meios seculares para pregar o evangelho, mesmo que de uma forma meio contextualizada, etc., e salvar lá a vida de um pecador. Olha que legal o secularismo, não é? Imagina que um cristão compõe uma música e nessa música, que não precisa ser cristã de louvor e não sei o quê, mas tem uma mensagem de amor, de perdão, de esperança, de fé, ou uma coisa positiva, e isso influencia um não cristão lá, uma coisa boa, e ó que legal a influência cristã no mundo, que está mediada essa influência pelo secularismo, porque se você fosse fazer um louvor, eu amo Jesus e aleluia, Jesus voltará, o secular não vai te ouvir. Mas se você fizer uma música que não toque nesses temas, mas que toque em temas positivos, talvez o secular vai te ouvir. Então, é interessante, tem um monte de artista cristão na música, no cinema, nas artes de uma forma meio que geral, na literatura e sei lá mais o quê. Todavia, é óbvio que, como meio, o secularismo também serve do outro lado dessa história. Então, um satanista pode fazer uma arte, um filme, uma música, um teatro, e ir espalhando lá as críticas dele à religião ou à religião cristã e pregando aí os ideais do que seja um satanismo. Budistas, ateus, agnósticos, hinduístas, sei lá o que, podem fazer da mesma forma, né? E também podem influenciar, assim como um cristão pode influenciar um ateu a se tornar cristão via literatura, música, filme, etc., o ateu também pode influenciar um cristão a se tornar um ateu através da música, da literatura, do cinema e sei lá mais do que, né? E nessa hora é uma coisa interessante, os cristãos não se opõem àquilo que prega a fé deles, mas se opõem àquilo que ataca a fé deles, né? E algumas pessoas, assim, inconscientes dessa via de mão dupla, às vezes querem dizer que tudo que é secular é proibido por causa desses perigos, né? E os cristãos que usam essas coisas tanto para viver quanto para pregar aos outros discordam, né? E aí tem uma questão interessante, assim, né, entre os cristãos que admitem mais a presença do cristianismo do cristão na cultura e aqueles que têm uma visão mais sectária mesmo, mais problemática, mais doentia, de que o cristão não pode se relacionar com a cultura, né? Ainda que, óbvio que pode ser discutido qual é o grau de relação que o cristão pode ou deve ter com a cultura, especialmente com os aspectos pecaminosos das culturas, né? Então, culturas referentes ao sexo, culturas referentes à morte, culturas referentes a você invocar mortos, culturas referentes a comer e beber, coisas assim que em tese não, ou fumar, ou usar drogas. E então essas discussões elas são importantes, né? E tudo mais, mas mais cedo ou mais tarde o cristão também come alguma coisa, também bebe alguma coisa, também gosta de alguma música, também vê algum filme, também etc. E ok, né? E aí os limites disso e não, como é que funciona ou como é que não funciona. Uma coisa que eu acho engraçado é que na retórica daqueles que ficam encontrando mensagens subliminares ou não, anticristãs nas coisas, supõe assim, se você vê um filme que tem violência, que tem sexo, que tem traição, que tem os pecados, isso vai te influenciar para o mal, e por isso você não deve consumir esses conteúdos. Uma coisa assim que é absolutamente gritante nesse tipo de coisa é assim que essas pessoas elas nunca leram a Bíblia, não é possível. A Bíblia é absolutamente cheia de relatos de traição, de pecado sexual, de violência, de morte, todo tipo de treta possível na face da terra, né? Então, se fosse o caso de se expor a histórias negativas, fazer de nós mais negativos do que a gente já é por natureza, que também acho que é difícil, é muito idiota, assim, né? Muito sem noção. Pense da seguinte forma. Pegue a Bíblia, ipsis literis, e transforme ela num filme, numa série, num teatro e música. Mas eu garanto para você que não vai ser do jeito que essas pessoas pensam. Vai ter extrema violência. Imagina você ter que fazer a cena da concubina sendo toda esquartejada e mandado uma parte da perna, do braço, da cabeça, do corpo a cada tribo de Israel
para contextualizar o absurdo do estupro da concubina lá na Bíblia, né? Vocês devem conhecer essa história, livro de, acho que é de Juízes ou de Josué, agora também não estou lembrado, tá? Acho que é de Juízes. Então, o que acontece? Imagine você filmar esta. Primeiro você já tinha que filmar o estupro, né? Que já é um problema bem complicado, né? Mas esse esquartejamento e não sei o quê. E não, essa é uma história de milhares de histórias da Bíblia, né? Imagina lá a história do tempo do exílio e o povo lá dentro de Jerusalém comendo os filhos e filhas porque não tem o que comer, roendo o couro da sandália porque não tem o que comer e fazendo as coisas mais horríveis da face da terra. E você tem que filmar esse treco. Você acha que ia ser um filme leve, bonito para passar na sessão da tarde? Acho que esses filmes mundanos aí estão melhores, entendeu? Sabe, tipo, e não só isso, sensualidade. Cara, a Rainha Esther, toda gata, toda produzida para transar com o rei, ela é um grande instrumento missionário do Senhor, entende, irmãos? E, sinceramente, né, não sei se essa influência do ateísmo e do secularismo na minha vida, eu não vejo problema nenhum com isso, mas alguns aí pode ser que vejam, né? Se você fosse filmar os cantares de Salomão, as crianças iam ter que sair da sala, né? E tudo mais. Então, o fato é que as pessoas assim que têm essa batalha anticultural, assim, elas são totalmente débil-mentais e sem noção nenhuma, né? Esse pessoal aí que fica fazendo essas análises mais idiotas sobre filme, porque é o filme da Ellen White que nós guardamos sábado, que somos alienígena. E... Acho que até um pouco por causa dessas idiotices aí que eu pensei em falar um pouco sobre esse tema, porque não é possível, cara. O nível, assim, de retardadice mental, assim, é gigantesco, né? Que é uma coisa, inclusive, muito curiosa sobre o adventismo do sétimo dia de forma específica, né? Tipo assim, ó, o adventismo ele tem um negócio muito interessante que eu já falei em muitos momentos e muitas vezes. O adventismo ele é muito avançado na exegese bíblica. Em especial a exegese do Antigo Testamento, mas também a exegese de Daniel e Apocalipse, que são dois dos livros realmente mais complicados da Bíblia. Claro que tem um monte de discussão sobre os entendimentos adventistas, é óbvio que existem leituras divergentes e diversas da leitura adventista, mas em geral o adventismo é muito avançado exegeticamente. Mas chega na hora dessas questões culturais e seculares, etc., o adventismo é quase uma Deus é amor. Ou pelo menos assim, o adventismo de alguns adventistas que supõem ser o suprassumo do adventismo, né? O adventismo Michelson Borges, assim, para dar nome, não precisamos esconder nome de ninguém aqui, é um adventismo meio Deus é amor e com as justificativas mais débil-mentais possíveis. Tudo é sensacionalismo, tudo é emocionalismo, tudo é argumento absolutamente burro, enfim. E não tem como suavizar isso, porque assim é. O que também não quer dizer que vale tudo nas questões de cultura e de consumo de coisas, né, em geral, do entretenimento. Nesse ponto, valem os princípios de Romanos 14. Aquilo que não é claro na palavra de Deus, há espaço para divergência. Um acha que pode ver televisão, outro acha que não pode. Aí você aplica lá os princípios de Romanos 14. Quem acha que pode não reclame de quem acha que não pode, e vice-versa. E tudo em paz, vamos todo mundo para o mesmo céu. E ninguém vai ou não vai para o céu porque vê ou não vê TV. Até, não, mas lá na TV tem adultério. Não, lá na Bíblia também. Lá na esquina da sua casa também, lá no seu coração também. Então, independentemente de você ver televisão ou não, onde vai ter um outro adultério, essas coisas existem na humanidade antes de ter novela, antes de ter cinema, antes de ter teatro, porque é vida em pecado no mundo caído, né? Então, tipo, é assim que funciona, gente. Sejam bem-vindos à realidade. Deus abençoe a todos, entendeu? Porque assim, a arte, claro que pode explorar isso de forma sedutora e te conduzir a pensar então que adulterar tá tudo certo, tá tudo bem. Pode, assim também como tem gente que lê a Bíblia que Salomão tinha 1000 mulheres e acha que então tá justificado. Pelo menos se eu tiver umas 3, 4 já tá bom, não precisa ter 1000, mas pelo menos as 3, 4, 5, 10, 20, né? E tá tudo bem, eu sou bem menos pecador que Salomão vai pro céu, quem sabe eu vá também, né?
apesar de que tem bastante cristão que acha que Salomão não vai para o céu, mas vamos tirar Salomão da jogada por Davi. Davi teve lá umas 10, 15 mulheres, então se eu puder seguir o exemplo dele, e aí, tá tudo bem? E essa tentação pode ocorrer a alguém lendo a Bíblia, não vendo filme nenhum, novela nenhuma, nem novela bíblica, nem nada, entendeu? Só de ler o texto bíblico, e Deus deu uma mulher para Davi, depois deu outra, depois deu outra. E quando ele fica acabado de Seba, depois tem um negócio muito interessante lá na Bíblia, né? Que é uma das coisas mais extraordinárias sobre esse assunto, na minha opinião, né? Deus chega para Davi e fala, cara, se você queria mais mulher, eu te dava mais mulher. Esse era o problema. Não precisava pegar a mulher do cara e tudo mais, né? Então você vê que em algum momento Deus jogou bem limpo assim com essas questões e dava mais mulher para quem a gente já tinha várias mulheres, né? E aí, isso pode ser uma tentação para alguém? Não pode, porque se você que não pode ser um hipócrita, um idiota. Porque ninguém depende de filme para ter essa tentação, basta ler a Bíblia, entendeu? Mas como esse pessoal aí não está lendo muito bem a Bíblia, aí fica criando essas narrativas anti-secularismo que no fim se tornam uma narrativa anti-realidade. Não, temos que nos esconder da realidade, porque se a gente conhecer a realidade onde um homem pode ter várias mulheres, a gente vai querer ter várias mulheres. Porque sabe o que isso significa? Que as raízes da lei de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo em nós, parece que estão muito pequenas, né? Porque, veja bem, ok, hoje você ficou sabendo que tem homem que tem um monte de mulher. Você quer destruir a sua família e pegar várias mulheres aí? É isso mesmo? Só porque você está sabendo da realidade hoje, que você descobriu. Entende? Não quer dizer isso. Você, inclusive, pode ver um filme onde tem uma menina linda que fica com o cara. Você não tem necessidade nenhuma de cobiçar essa menina por causa disso. Até porque quem se relaciona com mulher bonita sabe que mulher bonita às vezes é tão chata quanto mulher feia, dá tanto problema, ou às vezes até mais problema do que mulher feia. Então, assim, quem tem mulher bonita em casa, né? Eu também sou um agraciado que tenho, sabe que não quer dizer que a mulher é bonita, que a vida é maravilhosa e perfeita e não tem defeito. Então, quando você é adulto, quando você é maduro, quando você é cristão, você consegue olhar as coisas da cultura de uma outra forma, porque você tem o Espírito Santo, você tem Deus, tem a palavra, você tem a realidade, você não precisa cair na sedução dessas coisas porque alguém pintou uma menina muito bonita lá na série. Cara, pense nela como sua irmã, como sua mãe, como sua amiga, enfim, e você não tem obrigação nenhuma, e nem deve, nem precisa cobiçar sexualmente todas as mulheres bonitas, até porque senão, de fato, você ia viver em pecado, porque mulher bonita é o que não falta no mundo, mas tem que ter um pouco mais de noção, um pouco mais de maturidade para lidar com as coisas. E essa maturidade ela é adquirida não pela proibição, mas pela conscientização de que naturalmente existem coisas ruins e erradas, né? Se você vai partir para coisas pesadas no ambiente da cultura, tem muita coisa errada. Mas a Bíblia também relata todas essas coisas e se você vai ter que ler a Bíblia mais cedo ou mais tarde, você vai ter que lidar com elas. Então, o caminho é a gente ser cristão, mesmo na nossa vida secular, e aí a gente não precisa temer o ateísmo. O ateísmo é um desafio, tanto o ateísmo prático quanto o ateísmo teórico. E a gente só vai confrontar o ateísmo de forma efetiva, não quando a gente negar a realidade, mas quando a gente souber interpretar e lidar com a realidade de tal forma que a gente dê um exemplo para eles do quanto é melhor ter a esperança que a gente tem, o amor que a gente tem, a fé que a gente tem, do que a falta de esperança, a falta do amor, a falta da fé que eles não têm, em função aí das negações e das dificuldades deles. Mas também é verdade que tem muito ateu sincero, tem muito ateu verdadeiro, tem muito ateu inteligente, tem muito ateu atento a inúmeras questões da vida e da realidade, e a gente pode também aprender algo com eles, pelo menos eu. Um dos canais que eu mais sigo aí no YouTube da vida é canal de ateu, né? Aprendo muito com eles, gosto de estar antenado nessas discussões que, inclusive, são muito intensas fora do Brasil. O Brasil tem um pouco dessa discussão, mas o Brasil está sempre atrasado, né? A gente está discutindo cortina de ferro e muro de Berlim, direita ou esquerda. O mundo já está 200 anos lá na frente, né? Então, por isso eu gosto de me manter atualizado nas discussões de fora. E o ateísmo é uma discussão muito mais pesada do que a discussão se Miguel é Jesus ou não. Aliás, quarta-feira tem debate no Vejam Só e a gente se vê por lá, tá bom? Então Deus abençoe aí, um abraço a todos e a gente se vê.
Até mais.